Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Fortuna e esse vídeo é específico de um trabalho para a disciplina Pesquisa Operacional Militar da Universidade Federal Fluminense, mais especificamente do mestrado em Engenharia de Produção, lecionado pelo professor Marcos dos Santos. É, Foi construída pelo autor Gabriel Fortuna, eu no caso, e o título desse artigo é a aplicação do método SAPEVO-M para ordenar as preferências dos projetos na visão dos gestores em uma empresa de consultoria em TI. Então vamos lá, pessoal. A nossa agenda aqui, primeiro a gente vai estar falando da introdução e objetivo, explicando rapidamente sobre o método, aplicando o método, demonstrando os resultados e vamos para a conclusão. Então, quando a gente vem aqui na introdução, pessoal, é importante dizer para vocês o seguinte: no amplo cenário de gestão de projetos de TI, existem diversas formas de contratação, nas quais são aderentes às estratégias de cada empresa contratante. Portanto, é necessário que as empresas que executam esses projetos, especificamente as consultorias em TI, ou seja, os fornecedores, tomem as decisões de escolherem os projetos que possuem maior sinergia com as próprias estratégias e habilidades. O que isso aqui quer dizer? Que não é porque você é uma consultoria em TI que você vai aceitar participar de qualquer concorrência, todas as oportunidades você vai entregar proposta, ok? Você tem que entregar propostas que estejam aderentes às suas estratégias e habilidades. E o cenário de tomada de decisão se torna mais desafiador e complexo com a necessidade de avaliações ou negociações em conjuntas por vários tomadores de decisão, cada um com a sua percepção, preferência ou aspiração para um determinado problema. Ou seja, aqui é a citação já de um artigo que menciona esse assunto em específico, assim como diversos outros artigos também trazem esse tema. Então, o objetivo principal desse artigo é ordenar as preferências dos tipos de projetos de uma empresa de consultoria na visão dos próprios gestores de projetos, à luz do método SAPEVO-M. Então, vamos lá. Um overview rápido sobre o método, de acordo com Gomes e outros pesquisadores, o método SAPEVO-M ele opera sob uma abordagem de entrada ordinal para a avaliação de variáveis em um determinado cenário e permite o processamento de dados subjetivos ao tomador de decisão, possibilitando a conversão desses pontos de subjetividade em pontuações cardinais, expressando numericamente um grau relativo de importância ou desempenho das variáveis de decisão. E o modelo ele opera realizando avaliações em grupo. Isso que é mega importante e ótimo para esse método. Ou seja, cada etapa de avaliação de critérios e alternativas deve ser executada para um conjunto de decisores, conforme o fluxo metodológico abaixo. Ou seja, primeiro tem a definição do conjunto de critérios e alternativas. Depois ele vai para a avaliação dos critérios e a avaliação das alternativas em cada critério. Ok? E por último, o processo de agregação das preferências. Os processos eles são realizados para cada decisor e a avaliação para par pelo mesmo processo axiomático. Ok? Então, aqui a gente tem o primeiro passo, onde a transformação ordinal da preferência de critérios, e aqui a gente tem a fórmula já iniciando o modelo matemático, né, que são os critérios de um conjunto ou grau de preferência. Como segundo passo, considerando um conjunto de variáveis, o processo é caracterizado por uma avaliação de atribuições para par, com base em uma escala ordinal de 7 pontos, conforme abaixo. E então aqui a gente tem desde o absolutamente pior, absolutamente menos importante, até absolutamente melhor, absolutamente mais importante, variando a pontuação de -3 a 3. Como terceiro passo, através das informações disponibilizadas para o conjunto de decisores, cada um irá expressar suas opiniões sobre cada critério, ou seja, em ordem de preferência, e com isso será gerada a matriz de avaliação de cada decisor. Em relação e a relação entre as duas escalas do segundo passo permite a transformação da matriz em um vetor coluna para processar a opinião de todos os decisores. Com isso, é realizada a normalização conforme a equação abaixo para que possamos comparar critérios diferentes
equalizando todos eles para a mesma unidade. Isso aqui é um padrão dos métodos de multicritério que é utilizado, cada um tem a sua fórmula, mas isso é o padrão de normalização é, da matriz é um padrão dos métodos de multicritério. E caso haja um ou mais critérios com peso zero, isso aqui é um fator específico para esse método, os valores serão substituídos por 1% do valor imediatamente ao superior, para poder manter o critério ainda na equação. Então, aqui a gente tem o quarto passo, dado um conjunto de alternativas, elas são comparadas para cada critério. O quinto, a transformação de preferências ordinais para um determinado conjunto de alternativas. E do sexto ao nono passo, segue a explicação matemática do processo de agregação de preferências, que não cabe aqui a gente estar explorando muito isso, senão vai ficar um vídeo muito longo e não objetivo. E a partir disso, a gente segue aplicando o método utilizando a ferramenta computacional desenvolvida pelo Miguel, pelo Igor, pelo professor Marcos e o professor Simões. Esse é o link para poder estar acessando a ferramenta. Então, aqui a gente já vai direto para a aplicação do método. Primeiro, a gente selecionou as alternativas e critérios, conforme a gente falou da teoria aqui do método, objetivando, né? O objetivo desse estudo é ordenar as preferências de acordo com a visão dos gestores dessa empresa de consultoria em TI. E aí a gente introduziu no software as alternativas. A gente tem como alternativa aqui 5 grandes serviços, que são novas aplicações, modernização, sustentação, treinamentos e alocação. Ou seja, essa empresa ela opera com essas 5 linhas aqui de serviços. E os critérios são primeiro critério, um critério estratégico, critério de inovação, critério de complexidade, critério de risco e critério de engajamento comparadas a cada uma dessas linhas. Imediatamente, quando a gente insere, pessoal, aqui são prints diretamente do software, imediatamente o software ele desenha a estrutura das relações entre critérios e alternativas. Então, isso aqui é um ponto bem bacana, onde a gente já mostra aqui as preferências dos projetos, trazendo aqui os critérios e as alternativas já relacionadas. Em seguida, automaticamente o software ele gera a página de avaliação dos decisores, onde eles deverão pontuar cada preferência de acordo com a sua relação. E aqui, ou seja, esse sprint, ele mostra o seguinte, aqui o critério de preferência ele está no meio e cada decisor vai ter que chegar essa bolinha em específico para a direita ou para a esquerda, seguindo aqueles 7 pontos, né? Do absolutamente pior ou menos importante ao absolutamente melhor ou mais importante, ok? E aqui, para esse estudo, a gente selecionou 3 gestores para a realização da avaliação, ou seja, isso aqui foi enviado para cada gestor e cada gestor foi aqui colocando. Estratégico para inovação é mais ou menos importante, aí foi chegando para a direita ou para a esquerda. Estratégico para complexidade, para a direita ou para a esquerda, mais ou menos. Estratégico para risco, ou seja, cada critério ele foi comparando com os próprios critérios, conforme o próprio método faz. A mesma coisa para as alternativas. Cada alternativa, ou seja, cada serviço comparado a cada serviço, do que é mais ou menos importante na visão, sempre na visão de cada gestor, ok? E aí, após o longo preenchimento de cada gestor, que são agentes decisores, o software divulgou os resultados, ordenando as alternativas dos tipos de projetos conforme abaixo. Então, foi muito extenso aquilo ali, cada gestor foi preenchendo, o software ele vai trazendo na visão de cada critério, de cada alternativa, é realmente exaustivo, mas é exaustivo para que tenha uma acuracidade muito alta. E aqui a gente chegou no ranking de preferência, aonde projetos que são referentes a uma nova aplicação, eles são preferenciais pelos gestores. Em segundo lugar, alocação. Em terceiro, modernização. Quarto, sustentação. E por último, treinamentos. E aqui a gente tem os pesos, né? Então aqui a gente demonstra o peso de cada critério selecionado, conforme as respostas das preferências de cada gestor, quando a relação entre os critérios foi realizada, ou seja, os pesos para o critério estratégico
foi maior, critério de inovação, depois complexidade, risco e engajamento. Aqui tem um gráficozinho para a gente poder ter isso bem visual. Isso aqui o próprio software dá. Então a gente conclui, pessoal, o seguinte: esse estudo ele conclui que os gestores preferem projetos que são para desenvolver novas aplicações, né? Que ficou em primeiro lugar. Ou seja, há uma preferência pelos gestores por começar projetos do zero. Ou seja, eles estão demonstrando para a gente que eles preferem uma página em branco, né? Eles preferem começar um projeto desenvolvendo do zero do que herdar projetos de outros gestores ou projetos de sustentação, que não tem uma pegada tanto de inovação, né, por assim dizer. Através dos resultados, pode-se concluir que os gestores preferem estar, exatamente como eu estava falando anteriormente, em projetos estratégicos e inovadores, quando comparados a projetos complexos e arriscados. Ou seja, além dos gestores preferirem projetos que são praticamente uma página em branco, que são do zero, eles também preferem estar em projetos atrelados a estratégicos e inovadores, ao invés de simplesmente projetos complexos e arriscados, ok? E como sugestão para trabalho futuro, aqui a visão estratégica ela poderá ficar mais completa ainda se a gente aumentar o número de critérios e enviar para um número maior de gestores, ou seja, aumentando critérios e aumentando gestores, assim como fazer a relação da complexidade e risco por tipo de alternativa. Esse, então, foi o trabalho aqui para a disciplina. Agradeço quem assistiu esse vídeo até o final e muito obrigado.